Você sabe como calcular a energia elétrica em uma residência? O que é potência elétrica? Qual a diferença entre um gerador e um receptor? Você sabe como calcular a potência dos aparelhos elétricos? Energia elétrica é um dos temas que mais caem na prova do Enem. Para começar, energia é a razão entre a potência de um aparelho e o tempo de utilização. Por exemplo, se você tiver com um ar-condicionado funcionando, você vai pegar a sua potência e o tempo de horas que ele vai ficar funcionando. Se você tiver mais de um aparelho, você soma a potência de todos os aparelhos, divide pelo tempo e aí você tem que relacionar pelo mês de uso. Lembrar que potência é dada em watts, o tempo em segundo, e aí você tem a energia na unidade oficial expressa em joules. Mas usualmente a gente pode calcular a energia em quilowatts-hora. Cada quilowatt-hora representa 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. Mas não é só isso. Lembre-se que a potência ela precisa de um dispositivo, a intensidade da corrente e a diferença de potencial, a famosa tensão elétrica. Dependendo da região onde você está no Brasil, você pode ter uma tensão que vai de 110 volts até 220 volts. E professor, como é que eu devo fazer para encontrar então a potência de um aparelho? Potência representa a intensidade da corrente que atravessa o aparelho pela diferença de potencial. É aquela famosa fórmula do Pio. P de potência, I da intensidade da corrente elétrica, que vai ser dado em amperes, e U, que é a tensão elétrica, ou a diferença de potencial, que é dada em volts. Você vai perceber que não é só isso que faz um aparelho funcionar. Tem o nosso circuito elétrico. Para montar o nosso circuito, nós devemos saber que existe uma coisa chamada de gerador. Um gerador nada mais é do que um dispositivo que vai conseguir transformar outras formas de energia exclusivamente em energia elétrica. Quando você tem essa energia em um circuito, duas coisas podem acontecer. Você pode consumir essa energia através dos aparelhos e, claro, você pode ter dispositivos como resistores. E para que serve um resistor? Já que a gente já sabe que ele é o esquentadinho da física, ou seja, ele provoca o efeito Joule. Ele pode funcionar em um circuito para limitar a corrente que passa por ele, desde que você associe resistores em série ou em paralelo. Quando a gente está trabalhando com isso, obedece à primeira lei de Ohm, a famosa fórmula do Rui, onde R é igual a U sobre I. Outra coisa que a gente precisa saber é que também existe um dispositivo chamado de receptor. Qual a função de um receptor? Recebe a corrente elétrica e converte em outra forma de energia, geralmente a energia mecânica. Um exemplo comum para cair na nossa prova do Enem são os motores. Esses motores eles têm como função exatamente receber a corrente elétrica e transformar, geralmente, em movimento. Claro, nós ainda podemos trabalhar com os nossos capacitores. Capacitor é um dispositivo que armazena energia elétrica. A capacitância é a quantidade de carga que pode ser absorvida por um corpo, acumulada em um corpo, de acordo com a diferença de potencial. Eu vou mostrar aqui para vocês um efeito onde nós vamos trabalhar com pilhas, que são os nossos geradores. Vamos juntar as pilhas em série para aumentar a diferença de potencial, converter a energia química da pilha. Nós vamos utilizar um grafite que pode ser considerado como uma resistência elétrica. A corrente passando por dentro do grafite, ela provoca uma resistência tão grande que ele fica incandescente. Ele esquenta, efeito térmico, depois fica luminoso. Energia elétrica é um dos temas que mais caem no Enem. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.